Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa ideia bem surpreendente do livro do Apocalipse, baseada na análise de Richard Bauckham. A gente vai falar sobre uma mensagem que vira tudo de ponta cabeça. A ideia de que a vitória de verdade não vem da força, mas do sacrifício. Isso nos leva a uma pergunta que parece até meio maluca, né? Como é que se vence uma guerra sem lutar? Pois é, esse é o grande paradoxo que o Apocalipse coloca na mesa e é exatamente isso que a gente vai tentar desvendar aqui. Ok, para a gente não se perder nessa jornada, vamos seguir um roteiro. Primeiro, a gente vai entender essa vitória tão diferente do Cordeiro. Depois, vamos ver as três chaves que explicam esse triunfo. Aí a gente fala sobre um exército bem peculiar, um exército não violento. Vamos entender o papel do testemunho da igreja e, por fim, o que acontece no final, uma história de vindicação e não de vingança. Então vamos lá, começando pelo começo. A gente precisa entender o conflito de ideias que está aqui. De um lado, a noção do mundo sobre o que é poder, sobre o que é força. E do outro, a realidade totalmente inesperada que o livro do Apocalipse apresenta. E essa diferença fica claríssima numa cena-chave lá em Apocalipse 5. Pensa só, todo mundo está esperando um herói, um conquistador, o poderoso leão de Judá, para finalmente revelar o destino de tudo. Mas quem é que aparece? Um cordeiro. E não um cordeiro qualquer, mas um que foi imolado, que parece ter sido morto. É aqui que o Bauckham aponta algo genial. A teologia do Apocalipse já deixa claro logo de cara que o sacrifício não é só um degrau para a vitória, ele é a própria vitória. E essa é a virada de chave, sabe? O sacrifício não é um aquecimento para a batalha principal, não. É o evento principal, é a vitória que destrava todo o plano de Deus para o mundo. É justamente por ter sido imolado que o cordeiro se torna digno. O sofrimento dele é a sua qualificação. Beleza, mas como é que isso funciona na prática? Para aprofundar um pouco mais, o Bauckham aponta três grandes temas, três chaves simbólicas que o Apocalipse usa para explicar o mecanismo dessa vitória. E essas chaves são a guerra messiânica, o novo êxodo e o testemunho fiel. Pensa nelas como três lentes diferentes para olhar para o mesmo evento. Cada uma mostra um ângulo de como a vitória do Cordeiro acontece e, mais importante, como os seguidores dele participam disso. Vamos para a primeira, a guerra messiânica. Só que, esquece tudo que vem à mente quando se fala em guerra. Aqui a coisa é totalmente invertida. Não tem exército, não tem espada. A vitória aqui é outra coisa. É sofrer com fidelidade. É uma redefinição completa do que significa vencer. Aí vem a segunda chave, o novo êxodo. A ideia é fazer um paralelo com a Páscoa original, lá do Egito. Lembra? O sangue do Cordeiro que libertou o povo da escravidão. Aqui é a mesma lógica. O sangue do Cordeiro de Deus é o que liberta as pessoas da escravidão ao pecado e à idolatria. É um ato de libertação definitivo. E por último, a terceira chave, o testemunho fiel. O que é isso? É basicamente o ato de falar a verdade de Deus num mundo que se alimenta de mentira. E o ponto do Bauckham é que esse testemunho, mesmo que custe a vida, é o que de fato confronta e derrota o mal. Porque ao fazer isso, a pessoa está participando da mesma vitória do Cordeiro. Tá, mas se o Cordeiro vence, assim, de forma tão diferente, como é que os seguidores dele entram nessa história? Bom, é aí que a gente encontra uma das figuras mais enigmáticas do Apocalipse, os 144 mil. E antes de mais nada, vamos deixar claro, esse número, 144 mil, não é para ser lido ao pé da letra, de jeito nenhum. Ele é um símbolo muito forte que representa o povo de Cristo. Um povo que está organizado, sim, mas não para uma guerra comum. Aqui, o Bauckham faz uma coisa muito legal. Ele desmonta uma interpretação bem comum. Sabe quando o texto fala da virgindade desse grupo? Muita gente pensa em celibato, mas a ideia não é essa. É uma imagem militar que vem lá do Antigo Testamento. Ela simboliza a pureza ritual que um exército precisava ter antes de ir para uma guerra santa. Ou seja, eles estão prontos para a batalha sim, só que a batalha deles é outra. E isso nos joga de volta para o coração do paradoxo. Qual é a arma desse exército? O testemunho, a verdade. E como eles vencem? Com o sacrifício. Eles simplesmente seguem o exemplo do comandante deles, o Cordeiro. O jeito que ele venceu é o jeito que eles vencem também. Simples assim. Falando em testemunho, o Apocalipse nos dá outro símbolo incrível para entender o papel da igreja. A história das duas testemunhas, que aparece lá no capítulo 11. Essa história é basicamente um resumo de todo o processo. Olha só.
As testemunhas representam a igreja, que profetiza, que fala a verdade para o mundo. Aí, o poder do mundo, a besta, se levanta contra elas e as mata. Parece o fim, né? Mas aí Deus intervém. Ele as ressuscita, mostrando para todo mundo que o testemunho delas era verdadeiro. E é essa demonstração de poder, essa vindicação, que acaba convertendo as nações. Certo. Então, no fim das contas, como é que se parece esse grande triunfo? A gente está chegando na reta final para entender qual é o resultado de tudo isso, segundo essa leitura do Apocalipse. Vamos falar do famoso milênio. Segundo Balcon, a gente não deve imaginar um reino político de 1000 anos aqui na Terra. Não é isso. O milênio é, na verdade, a vindicação dos mártires no céu. Eles reinam com Cristo como uma prova de que o caminho deles, o caminho do sacrifício, que o mundo enxergou como uma derrota total, era, na verdade, a vitória de verdade sobre a besta. E aqui tem um ponto que, para mim, amarra tudo de um jeito brilhante. A vitória final não corrompe o cordeiro. Ele não se transforma num matador, num conquistador violento. Pelo contrário, aquele que era conhecido como testemunho fiel e verdadeiro, é ele quem se torna o juiz. A vitória final é o triunfo da verdade sobre a mentira. E quem melhor para julgar do que a própria verdade personificada? E a gente termina com uma provocação para a gente pensar. Se a maior força do universo não se revela na dominação, mas no sacrifício, no testemunho fiel, como é que isso mexe com as nossas ideias sobre sucesso, sobre poder, sobre influência no mundo em que a gente vive hoje?